O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Convido a todos que nos ouvem neste momento a fechar os seus olhos, serenar o seu pensamento, voltar o seu olhar espiritual para o Mestre Jesus e para as coisas maravilhosas que nos ensinou, nos trouxe e continua nos trazendo nos dias de hoje. Neste espírito de oração, elevar a nossa gratidão pela proteção que temos recebido, a nossa gratidão pelos ensinamentos,
pelas oportunidades de praticar o bem e de nos identificarmos com a caridade, com o amor ao próximo, com o amor a nós mesmos que tanto necessitamos. Pedir a proteção divina, a sua continuidade, pedir que os nossos amigos da espiritualidade continuem nos inspirando, nos trazendo o pensamento positivo e construtivo que nos ajuda a superar. Convido você agora a repetir comigo a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom dia a todos os radioouvintes e internautas que nos prestigiam neste momento, ouvindo a 98.3 FM, Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz, neste programa que é do Centro Espírita Francisco de Assis, da mesma cidade, e que tem a pretensão de levar luz, paz e amor aos nossos corações, em nome de Jesus. Meu nome é Cláudia, estou falando desde Montevidéu e envio um forte abraço fraterno para todos os meus companheiros, amigos e irmãos e irmãs desse centro espírita e ao senhor César, encarregado de toda a parte da tecnologia deste belo programa. Hoje, analisando a situação atual, trazemos uma reflexão sobre o tema do perdão. Por quê, meus queridos irmãos? Porque após, antes, durante e após esta pandemia, nós, todos, seremos convocados a exercer o perdão. Por que motivo? Porque padecemos a injunção dos desafios de chegar num lugar e não ter a atenção que consideramos que merecemos, de pedir auxílio aos nossos amigos e muitas vezes eles estão noutros assuntos. Aquela ambulância que não chegou em tempo, aquele médico que talvez não teve a precaução, aquele parente que estava contaminado e não tomou previdências e contaminou muitos familiares. Então, pensando nisso, meus queridos amigos, eu trago as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, de Emmanuel e de Joana de Ângeles. Por exemplo, nos diz no livro Escrinho de Luz, no capítulo Perdão, Emmanuel fala: enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras. E enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Que grave essas palavras de Emmanuel. Imaginem, nós que agora estamos enfrentando um vírus e ele nos fala, estamos garantindo esses focos através do sustento de adversários. E quem não tem adversários desta e de outras vidas? Adversários gratuitos e alguns, entre aspas, merecidos. E assim poderemos dividir
para essa análise as pessoas em 3 categorias dos nossos relacionamentos: parentes e amigos, desconhecidos e inimigos. Também poderemos classificar os desafios gradualmente em pequenas ofensas, ingratidões, calúnias e injúrias, até passarmos aquelas agressões verbais ou físicas. Então, o Evangelho, quando nos fala, perdoai todas as ofensas, tenho que perdoar tudo e a todos? Vamos usar a fé raciocinada, vamos usar a fé espírita. O nosso querido mestre Allan Kardec, o senso encarnado, já nos fala de que quando Jesus dizia perdoar os inimigos, não queria dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que temos com um amigo. Porque perante um amigo nós temos uma vibração diferente. O nosso coração, nos diz Humberto de Campos na Boa Nova, é uma sala aberta. E ali, junto com esse amigo, nós nos sentimos à vontade. Nós nos confidenciamos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo adverte: perante um inimigo, nós nos contraímos, a vibração não é a mesma. E o nosso instinto de conservação, que também esclarece no capítulo 12, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face, no item 8. Fala-nos que o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, não está determinando que nós coloquemos, estendamos o pescoço ao assassino. Aquela máxima não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas sim condenar a vingança. E analisemos um pouco de onde é que vem essas palavras remorso, vingança e rancor. Remorso deriva de uma palavra do latim, remordere, ou seja, voltar atrás, para ferir ou torturar novamente. Significa isso. A palavra vingança, que deriva do latim também, vis digere, mostrar algo com muita força. E a palavra rancor, ranzere, apodrecer. Então, o convite que nos faz Jesus perante o esquecimento das ofensas é: você não vai esquecer, porque se você esquece, você está padecendo Alzheimer. Então o convite é: não volte atrás, através do remordere, para ferir, para torturar o outro, nem para torturar-se ou ferir-se a si mesmo. Não volte atrás. O segundo convite é: não perca o tempo na vingança. Não planeje a vingança. Não reviva emocionalmente com força aquele fato. Dilua-o na terapia do perdão. E renuncie ao rancor, porque senão você estará apodrecendo. Digamos assim, estará deteriorando as suas próprias energias vitais, emocionais
e espirituais. E digamos que, como começar esse caminho do perdão? Existe uma grande autora, Robin Casarjian, O Livro do Perdão. Ela que foi violada por seu próprio pai, fez o caminho do perdão. Muitas vezes nós consideramos que perdoar é ir à procura daquele que nos ofendeu. E muitas vezes nós estamos naquela situação perante um espírito doente, que para a ciência humana é um psicopata, para a ciência espírita é um obsidiado e um doente mental. Então, falará mais alto o nosso instinto de conservação. Não deveremos ser tolos nesse momento, porque já falamos, não é estender o pescoço para o assassino, mas é trabalhar internamente, dentro de nós, as energias. E como nos diz Joana de Ângeles no livro Liberta-te do Mal, no capítulo Terapia do Perdão, diz assim, na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Todo aquele que mantém ressentimento, anelando pelo desforço, carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário. Seja a tua atitude de libertar a revolta interna que te vergasta a mente e a emoção decorrente do delito de que foste vítima. O teu ofensor é infeliz e não tem dimensão própria da própria desdita, permitindo-se a conduta que o assinala. Então, meus irmãos, diz assim ela também, recordarás, sem dúvida, da ofensa. Sofrerás ainda o seu dardo venenoso, porém, não terás desejo de realizar qualquer tipo de esforço nem revolta, como se te considerasses injustiçado. Esse é o convite do Evangelho. Então, nos diz assim o Evangelho segundo o Espiritismo: perdoai, usai da indulgência, sede caridoso, generoso, pródigos até do vosso amor. Espírita, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Neste tema, que ainda é um escolho para a nossa vida, aprender a perdoar, meus irmãos, é um processo. Começamos desculpando uma pequena falha, um pequeno ato do nosso semelhante. E por aí vamos, avançando. Cedemos um lugar numa fila do supermercado para aquela pessoa que está apresada e nos empurrou. Cedemos o lugar para aquele carro que vem veloz e mudamos o pensamento. Em lugar de amaldiçoá-lo, nós podemos pensar: Jesus, ele tem pressa, ajuda-o. Mas também, como espíritas, nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque na evangelização, quando estamos perante uma criança, um adolescente, um jovem, precisamos saber qual é a situação familiar que ele vive. Por que motivo? Porque quando transmitimos
aquele ensinamento mosaico, honrai pai e mãe, que também está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nós estamos dizendo para aquela criança: o seu pai, que é estupra, tem razão. A sua mãe, que é violenta, tem razão. Isso é o amor. Estamos transmitindo uma coisa muito séria, equivocadamente. Por esse motivo, também, no Evangelho segundo o Espiritismo diz: deixai pai e mãe. As palavras do Cristo. Porque perante essa agressão familiar, nós temos que conhecê-la e investigar quais são as medidas que a sociedade oferece para a proteção daquele menor. Quais são as terapias adequadas? Também, como espíritas, nós cometemos muitas vezes o erro da generalização. Tomamos aquele fato, aquele capítulo da Boa Nova, onde Humberto de Campos relata que Joana de Cussa foi procurar Jesus para dizer-lhe: o meu marido é um romano agressivo, não respeita o lar. E Jesus lhe respondeu: volte para o seu lar, cuide do seu esposo. E hoje, em pleno século XXI, nós não dizemos só isso, sino que usamos da ameaça e falamos para aquela pessoa que chega na nossa casa espírita: volte para o seu lar, cuide do seu marido, da sua esposa, porque senão lhe acontecerá uma coisa pior no umbral, porque você não cumpriu com a missão que tinha. Que barbaridade, meus queridos! Quando Jesus é tudo amor, por que ele falou aquela situação para Joana? Porque lembremos que o marido dela era amigo de Herodes Antipas. E quem era essa personagem? Era aquele que mandou matar a sua esposa para casar com a cunhada, com a bela Salomé. E quem era Salomé? Aquela que pediu de sobremesa, numa festa, a cabeça de João Batista. Como era a vida naquela Jerusalém? Os caminhos, na beira dos caminhos, estavam os crucificados. Então, se Joana tivesse voltado para seu lar e tivesse falado ao seu esposo: quero me separar, quero me divorciar, talvez ela tinha sido assassinada. E só o Cristo Jesus tinha condição de ver o presente, o passado e o futuro daqueles espíritos. Assim, meus queridos radioouvintes, cada um de nós é o único que sabe, no fundo do coração, se está no estágio do amor ou está no estágio de suportar aquilo insuportável. Conivir, ser conivente com o delito, com as falhas, agressões físicas, verbais. Nós temos que tomar as medidas corretas. Daquele filho agressor, reconhecer que estamos talvez perante um espírito doente que merece o melhor cuidado médico e talvez uma internação compulsória. Porque todos nós, quando estamos doentes, queremos que o melhor médico da Terra nos atenda.
e aquele casal onde o esposo ou a esposa está nesse âmbito da agressão. Nós temos que tomar as medidas e ser cautelosos nas palavras que estamos manifestando na casa espírita. Por isso, perdoar sempre, claro que sim. Renunciar ao remorso, ao rancor, ao revide e à vingança, mas tomar as medidas que o senso comum, que a fé raciocinada nos falará ao coração. E Emmanuel nos fala nesse mesmo capítulo do Escrinho de Luz, a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Onde há fraternidade, há compreensão. Onde há entendimento, há perdão com absoluto ouvido das ofensas. E trabalho espontâneo a benefício do ofensor com as melhores vibrações de simpatia. Nós conquistaremos um dia, nós chegaremos lá, onde nos falam aqueles capítulos de amor das obras de André Luiz, onde tudo volta pelas portas abençoadas da reencarnação e os braços amorosos do amor materno, paterno, filial, para que resgatemos nossas dívidas de amor. E por isso, queridos irmãos, finalizamos pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe nesta manhã e nos permita conquistar aquela sapiência de manter-nos equilibrados perante o aplauso e a festa do Jerusalém atual e perante aqueles momentos em que a sociedade nos crucifica. Que mantenhamos o perdão em todos os nossos momentos e assim, desfrutando dessa suprema terapia, fruiremos a bênção da saúde integral. Muita paz, muita saúde e que apliquemos a terapia do perdão, hoje e sempre. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim, levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convida. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação.